O Clube do Remo está de fato arrojado no mercado ali, procurando por contratações, procurando por novos atletas para essa temporada 2025. O técnico Rodrigo Santana começa a ajustar ali quem fica e quem não vai ficar no Clube do Remo. Alguns jogadores já foram inclusive anunciados que serão emprestados para outros clubes e tem duas propostas aí que o Leão está querendo fazer no mercado. E eu vou te falar a respeito de uma informação do mercado. Na realidade, algo que existe aí nos bastidores e é justamente por isso que às vezes os nomes desses atletas demoram a aparecer de fato ali dentro de um clube. A gente vai falar sobre isso agora, mas antes eu peço para que você se inscreva aqui no canal, deixe o like no vídeo, ative o sino das notificações e não perca os conteúdos do canal RS Live Esportes. Me ajude a chegar nessa marca de 30 mil inscritos, estamos bem pertinho dessa marca. E isso daí é muito importante para o canal e eu conto com o teu apoio, conto com a tua ajuda para que a gente possa chegar nessa marca. Beleza? Tudo certo? Vamos lá então, gente, vamos falar sobre esse assunto porque o Clube do Remo está arrojado no mercado, sim. Segundo a entrevista concedida pelo executivo de futebol do Clube do Remo, Sérgio Papelin, ao programa Conversa com o Leão, que é lá da Rádio Clube do Pará, que é apresentado pelo meu amigo Paulo Cacheado, o Clube do Remo vai ter aí um orçamento para esse início de ano, pelo menos do Parazão, de até 2 milhões de reais, podendo esse orçamento até dobrar para a Série B do Campeonato Brasileiro, dependendo da situação. Isso porque tem toda aquela questão de janela de transferência, alguns atletas que preferem jogar o futebol do Rio de Janeiro, o futebol de São Paulo, o futebol do Rio Grande do Sul, por exemplo, antes de virem jogar em outras equipes aí visando o Campeonato Brasileiro. É questão de prioridade. O Clube do Remo está tendo que brigar com esse mercado que historicamente sempre trouxe dificuldades aí na contratação de alguns atletas. Então, o Remo tem esses dois momentos aí de articulação para poder fazer aí as suas contratações. E eu já considero arrojado, sim, esse orçamento logo de cara de até 2 milhões para fazer uma folha nessa faixa. É um orçamento de um time que está querendo chegar para brigar forte. Se isso vai dar liga dentro de campo, aí é outra história. A gente não vai ter como falar. Primeiro a gente vai precisar ver. Mas, pelo menos nessa questão de bastidores, o Remo tem se apresentado aí de uma forma bem arrojada para tentar contratar atletas aí que possam corresponder às necessidades do Leão. E por falar nessas situações, o Clube do Remo está interessado aí em alguns atletas. A gente vai falar aqui no nome de alguns, por exemplo, o Meia Denner, lá no Portimonense de Portugal, e pode estar negociando a sua vinda para o Clube do Remo. É um jogador que está aí no radar do Sérgio Papelin, sem dúvida, pode ser, né? Então, é... enfim, é aquela questão, saber se ele vai conseguir contratar é outra história, mas a proposta realmente de fato pode ter sido feita. Além dele, aí já chegam aquelas duas que o Michel Anderson falou no seu programa lá na Rádio Liberal Mais, né? O do William Bigode e do Allan Kardec. Os jogadores seriam essas contratações de peso aí para o Clube do Remo na Série B do Campeonato Brasileiro. São contratações de peso? Sim, mas eu me preocupo com relação de você trazer jogadores pelo fato de terem um nome. Eu acho que se você estiver contratando atletas, você precisa trazer aqueles atletas que possam corresponder dentro de campo. Eu não estou dizendo que, se caso os dois chegarem ao Clube do Remo, que eles não vão corresponder. Eles podem corresponder e eu torço por isso, caso isso aconteça. Mas o Remo precisa trabalhar de uma forma para trazer atletas que possam corresponder às necessidades do Leão dentro de campo. E claro que a qualidade dos dois atletas é indiscutível, né? O William Bigode aí, que tem aí uma passagem bem marcante lá pelo Santos, né? Ele que viveu a sua melhor fase aí
nesta temporada de 2024, atuando aí por 39 partidas pelo Santos e sendo campeão também lá pelo Santos no Campeonato Brasileiro. Ele também tem passagens aí por Corinthians, Cruzeiro, Palmeiras, tem também títulos da Libertadores com Corinthians e Palmeiras, títulos da Copa do Brasil, mas assim, é um jogador que tem um histórico bem interessante. Pode render no Clube do Remo? Pode, mas a questão toda é saber se ele vai querer realmente vir para Belém e vestir a camisa do Clube do Remo. Isso porque tem propostas de outros clubes, parece que tem até o Mirassol no jogo aí querendo o William Bigode já para a temporada 2025. Mas o Remo está no mercado, está querendo, então vamos aguardar aí para saber o que vai acontecer com relação a ele. Da mesma forma também o Allan Kardec. O Allan Kardec, ele tem passagens aí pelo futebol chinês, pelo futebol português, inclusive conquistando o campeonato português pelo Benfica e também 2 taças de Portugal. Ele tem aí uma passagem pelo Atlético Mineiro, né? E nessa temporada de 2024 ele não foi muito bem. Ele participou aí de 25 jogos e marcou apenas um gol no primeiro duelo da final da Copa do Brasil contra o Flamengo e não estava sendo muito bem utilizado ali pelo Atlético Mineiro. Então, é uma contratação também que pode render ao Clube do Remo. Mas é importante a gente falar que existe 2 coisas. Primeiro, aquela proposta formal e a outra que é aquela sondagem, para procurar saber qual é a situação do atleta e se é possível fazer uma proposta por ele. E o Remo está aí nessa situação com esses atletas. Lembrando que, no caso do William Bigode e do Allan Kardec, como eles estavam jogando, o Allan Kardec ainda nem está de férias. Ainda tem esse detalhe. Então, ele ainda vai cumprir o período de férias, assim como o William Bigode, e aí eles só vão poder se apresentar novamente para os trabalhos em janeiro. Então, é, vai demorar um pouquinho. Vai demorar um pouquinho. Agora a gente vai aguardar para saber se de fato essas situações vão acontecer. E o Clube do Remo que está com uma preocupação dentro do setor defensivo, né? O técnico Rodrigo Santana sabe que precisa ajustar o setor defensivo, sabe que precisa arrumar ali esse setor que deu um pouco de dor de cabeça para o Clube do Remo. Eu acredito até que não tanto quanto o ataque, porque a defesa em alguns jogos ela soube corresponder, mas é um setor que preocupa Rodrigo Santana e que deve estar aí pensando, ajustando da melhor forma para poder colocar ali a sua linha defensiva de uma maneira que possa trazer segurança ali para o seu esquema de jogo. E nessas reformulações de elenco, o Clube do Remo não vai mais contar com o Guilherme Cachoeira e nem também com o Marco Antônio e também com o Paulinho Curuá. O Guilherme Cachoeira vai para o CSA, né? Ele vai sair do Clube do Remo e vai para o CSA, enquanto o Marco Antônio ele vai ser emprestado para o futebol paulista, né? Aliás, ele não vai ser emprestado, ele é emprestado do Bahia para o Remo, ele vai sair do Remo e vai para um time do interior paulista aí para disputar provavelmente a Série A2 do Campeonato Paulista, né? Provavelmente. Então, os jogadores aí não vão ficar mais no Clube do Remo, assim como também o Paulinho Curuá. Em uma nota que foi colocada ontem no site do Clube do Remo, o jogador ele não vai permanecer no Leão, ele vai ser emprestado para o Grêmio Prudente, que vai disputar a Série A2 do Campeonato Paulista. Então, essas reformulações elas são normais, elas vão acontecer de maneira corriqueira ali para ajustar tudo e deixar o elenco ali da forma como o Rodrigo Santana e como o Sérgio Papelin querem. E para finalizar esse assunto, vamos falar de mercado. Gente, é o seguinte. Teve uma matéria aí que saiu, uma matéria não, teve uma entrevista do executivo do Paysandu falando que o Clube do Remo tá com um orçamento arrojado, tá com um poder aquisitivo maior em relação ao Paysandu. Não foi exatamente nessas palavras, aqui é porque eu não tô lembrando, mas foi algo nesse sentido. E gostaria de lembrar os senhores de uma coisa. Existe muito blefe dentro do mercado. Existe muito blefe dentro
do mercado da bola. E é justamente para que o clube não gaste tanto na hora de contratar um atleta. Por exemplo, quando sai um nome na imprensa de que tem um jogador que interessa, seja para Remo, seja para Paysandu, para qualquer outro clube, às vezes, eu não estou dizendo que toda hora é isso, mas às vezes acontece do empresário desse jogador aumentar a proposta. Ele vai falar, olha, o jogador saiu na mídia, está sendo bem avaliado, a torcida quer, e aí ele vai crescer o olho. É a lei da oferta e da procura. Então, por isso que em alguns momentos, aí vale até inclusive pro torcedor do Paysandu que porventura possa estar assistindo esse vídeo, mas vale também, claro, pro torcedor do Clube do Remo. Por isso que em alguns momentos, alguns nomes não saem ali daquela lista de jogadores que estão sendo sondados ali pelos clubes, que é justamente para não ter uma interferência com relação aos valores que estão sendo tratados ali para fazer as contratações desses jogadores. Então, é importante ter um pouco de calma nesse momento, e eu sei que o torcedor fica ouriçado, fica na vontade de querer saber quem está vindo, mas existe uma situação de mercado e os executivos, e os clubes, melhor dizendo, eles tentam aí driblar toda essa situação que até a própria imprensa coloca em evidência quando descobre através de uma fonte que tem um jogador que interessa, que está querendo vir, que está mostrando interesse, e não está errado o papel da imprensa em divulgar. Mas, ano a ano, essas informações de bastidores elas ficam mais difíceis de se saber porque tudo hoje gira em torno ali do termômetro, do quanto que aquele jogador pode valer ou não ali para dentro do clube. E aí, se o jogador acaba sendo bem aceito antes de vir um anúncio oficial, o empresário do atleta se acha no direito de aumentar mais a proposta, de dobrar ou até triplicar essa situação. Então, se acalmem, fiquem tranquilos, vamos aguardar, porque logo, logo, mais novidades aí estarão vindo para vocês. Se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, ativa o sininho das notificações e não perca os conteúdos do canal RS Live Esportes. Meu muito obrigado pela tua audiência, pelo teu carinho e até a próxima.